Olá, meus amores, como prometi a vocês, vim aqui dar aquele pequeno esboço sobre o conteúdo que vai cair na nossa avaliação, né? Essa é uma forma que eu deixei assim, que eu tenho para deixar o conteúdo de forma mais clara para vocês. Espero que aproveitem, espero que seja útil e vou tentar ser o mais breve possível, porque são assuntos do nosso dia a dia, a gente só vai trazer a memória, né? Resgatar a memória sobre cada um deles e tentar fazer o melhor teste possível. Eu vou sempre estar colocando uma pauta, um tópico, um título para dividir os conteúdos e no final, para quem ficar até o final, tem aquele brinde. Então, vai ter um momento certo, acompanha. Todos os vídeos são breves para não ficar sem aquela ajuda no final, tá bom? Vamos lá? Então vamos começar. Aqui nesse primeiro tópico falaremos sobre multiculturalismo. O que é multiculturalismo? É um termo que reconhece a existência de diversos grupos, né, étnicos diferenciados ou grupos até mesmo diferentes em pequenos detalhes, convivendo na mesma cidade, no mesmo estado ou até mesmo em um mesmo país. Quando a gente fala sobre o multiculturalismo, a gente traz uma ênfase muito grande, principalmente para o reconhecimento das chamadas minorias que estão presentes nas classes sociais. Essas minorias, né, elas lutam ao longo de suas vidas ou ao longo de movimentos pela sua existência por se tornar uma voz ativa na sociedade, uma pessoa representada na sociedade de alguma forma. E o que acontece é que muitas das vezes isso não ocorre de uma forma transparente, necessitando de leis, de normas, de códigos, e é aí que elas se beneficiam. O multiculturalismo, quando ele é visível na sociedade e reconhecido, é possível ver um mosaico cultural da diversidade étnica presente. Pode-se dizer até que o multiculturalismo ele é o oposto do que a gente reconhece como etnocentrismo, que é aquela ideia de que existe um padrão, né, de pessoa, um padrão de indivíduo e a sociedade tem que se comportar diante aquele padrão. Então, quando a gente fala do multiculturalismo, a gente reconhece essa diversidade e faz um resgate principalmente das minorias que precisam ter sua voz ativa. Vamos para o segundo tópico. Aqui nós vamos falar sobre relativismo cultural e etnocentrismo. Quando trazemos o tema relativismo cultural, temos que considerar como um movimento de que a cultura é diversa. O fato de se comportar, de se vestir, de falar, o fato de estar presente na sociedade de forma mínima ou complexa, ela é diversa. O relativismo cultural está na consistência de olhar para a cultura do outro e compreender que ela não é a sua. Saber ter essa visão. O relativismo cultural está associado a respeitar a pluralidade. Eu posso olhar para a minha cultura e trazer observações e considerações sobre ela, mas eu não tenho o direito de fazer isso sobre a cultura do outro. Quando a gente tem essa percepção, esse comportamento, essa análise sobre a cultura do outro, e muitas das vezes isso ocorre de forma pejorativa, nós temos um conceito chamado de etnocentrismo. E o etnocentrismo ele traz um perigo no quesito de que ele pode gerar movimentos, ações de preconceito, de intolerância, de julgamento, simplesmente porque a cultura é do outro e ela não condiz com a minha visão de mundo. Eu preciso estar sempre atento, respeitando esse relativismo cultural, de que existe essa diversidade e preciso estar dentro dos preceitos de respeito à dignidade, à cultura do outro. Até porque, quando falamos de cultura, precisamos entender que não há uma sociedade sem cultura. Seja ela, como eu falei, do simples até o mais complexo, sempre terá uma forma de movimentar o mundo, de olhar para o mundo, de existir nesse mundo.
Aqui falaremos sobre traços culturais e complexos culturais. Reconhecemos um misto de culturas na sociedade. Reconhecemos diversas sociedades, o multiculturalismo, né, presente nelas e a forma de se ver, que é o relativismo cultural. Como será que essas culturas elas se comportam na sociedade? Será que existe um padrão? Não. Eu também tenho uma divisão entre traços culturais e complexos culturais. O que seriam traços culturais? Vamos lá. Uma simples caneta é um traço cultural. Agora, quando eu coloco essa caneta em um estojo ou em um conjunto maior, eu tenho ali um complexo cultural. Ou seja, quando eu falo de crença, de língua, de ideia, de música, eu estou falando de traços culturais. Quando eu falo de movimentos como carnaval, futebol, Copa do Mundo, complexos culturais. Então é assim que se divide a cultura em traços e complexos. Agora vamos falar sobre padrão cultural e aculturação. Bom, o que seria padrão cultural? O padrão cultural é o comportamento natural de uma sociedade diante daqueles costumes que já se escolheu como rotineiro, como consistente, não se muda, não se fala nada diferente, porque aquela é a forma de se fazer. Isso está relacionado a crenças, a hábitos, a alimentação. Ou seja, o padrão cultural ele é consistente, determinante em uma sociedade. Um exemplo, vamos falar assim do casamento. O casamento ele pode ser visto sim de diversas formas em diversas sociedades. No Brasil não se permite a poligamia, que é o casamento com mais de uma pessoa. Aqui, o que acontece é a monogamia. Esse é um padrão cultural de casamento, de comportamento dentro do casamento no Brasil. Já em outros países, se permite a poligamia, onde um homem pode ter várias mulheres. No Brasil, é inaceitável. Então, a gente até entra dentro daquela questão do relativismo cultural, né? Ah, é errado. É o comportamento do outro, tá? É a forma como eles fazem. Então, esse é o padrão cultural. Uma outra característica é um outro tema, né, é a aculturação. O que é a aculturação? Eu já tenho um comportamento predominante, um modo de viver predominante e eu tenho o acesso a uma outra cultura. Isso pode acontecer de forma impactante, ou seja, de forma obrigatória, rígida, de uma forma autoritária, como aconteceu quando os portugueses chegaram no Brasil, tendo contato com os indígenas, também trouxeram os africanos, fazendo esse mix que hoje é o território brasileiro, ou seja, todos esses povos, principalmente o português, ele vai passar por um processo de aculturação, que é onde a gente vê toda essa gênese da cultura brasileira. Ok? Então é assim que a gente pode entender um pouco o que é se aculturar. É ter acesso a uma outra cultura e engendrar, ou seja, fazer com que ela também faça parte daquela cultura já predominante. Aqui falaremos sobre contracultura e marginalidade cultural. O que seria contracultura? Hoje na sociedade nós temos padrões de comportamento, né? Nós podemos ver isso em vários momentos, é atemporal e em várias sociedades. Vamos dar um exemplo da nossa sociedade hoje, nossa sociedade considerada capitalista. Eu tenho movimentos, eu tenho atores que seguem a defesa do trabalho, a questão do patriotismo, a questão da acumulação de riquezas, da ascensão social. Então, eu sempre vou ter o lado oposto indo contra todo esse movimento. E aí eu tenho uma defesa de contracultura. Não adianta questionar, essa é a cultura predominante atualmente. Nós temos sim uma outra forma, né, de sistemas financeiros e econômicos e políticos, né? Porém, a predominante no mundo é a capitalista. E eu tenho movimentos contra essa ascensão, essa forma de comportamento de ver a sociedade. Uma questão interessante que a contracultura, ela muitas das vezes acaba levando o indivíduo a infringir valores, a ir contra. Um exemplo de contracultura, um movimento que gerou essa ideia de contracultura e foi muito consistente, foi o movimento hippie,
não, nem eu fiz parte dele, mas ele marcou, porque foi na década ali de 60, né? Então, vem de movimentos que já aconteciam na Europa e a gente teve esse movimento também aqui no Brasil. Então, esse foi um movimento muito impactante e estava relacionado até mesmo ali todo o contexto atual de governo no território brasileiro, tá? Uma outra característica, um tópico que a gente vê aqui é a marginalidade. Eu às vezes costumo dizer que eu faço parte dessa marginalidade, né? Porque a gente vê todo o comportamento cultural hoje das massas e você não consegue se adequar àquele comportamento, àquela forma de viver. Então você fica à margem daquilo tudo. Você só assiste e até o seu comportamento é visto errado por eles. Então é também um tópico a ser trabalhado dentro da questão de cultura social, porque esse indivíduo ele não se insere naquela cultura vigente. Gente, eu posso estar trabalhando esse tema relacionado a tudo. Lembra que eu falei para vocês em sala que tudo que o homem faz, ele faz a partir do trabalho? Então, a todo momento, ele está modificando tudo à sua volta e construindo o mundo, construindo coisas, construindo relacionamentos e até mesmo dando movimento ao que a gente chama de mundo. Quando o homem está realizando esses movimentos, ele está produzindo cultura, através da fala, através da arte, através de uma negociação, do comércio em si, tudo que o homem realiza, ele realiza diante de um padrão. Então eu tenho aí uma cultura. Então se eu não estou me adequando ao uso da internet, tá? Se eu não estou me adequando, vou contra isso, não participo disso, eu tenho um movimento de contracultura. Ou se eu estou fora disso, eu estou vivendo ali à margem, né, desses relacionamentos, desses movimentos, ou seja, uma marginalidade cultural. Então eu tenho que lembrar que em diversas situações eu posso estar inserindo tanto a contracultura como a marginalidade cultural. Aqui vamos falar sobre raça e etnia. Bom, o que seria raça? Raça são populações mais ou menos isoladas, né, que diferem uma das outras ali da mesma espécie com algumas características hereditárias. Só que nós temos que levar em conta que hoje no mundo não existe mais raça pura, uma vez que o homem vai passar por seus vários movimentos migratórios. Né? Hoje a gente compreende que existe aquele conceito de raça biológico que não deve ser confundido de jeito nenhum com noções culturais. Eu tenho ali uma característica biológica, física. O indivíduo ele nasce dotado com essa característica, né? E aquilo é predominante. Então eu tenho ali a distinção de raças. O conceito raça, ele é visto de uma forma muito complexa. Como assim? Para ter essa diferenciação, ele vai dividir o indivíduo em 3 troncos raciais, ou seja, as raças maiores, mongoloides, a amarela, o caucasoide, a branca, e o negroide, que é a negra. Então eu tenho essas 3 distinções sendo contemplada aí, visível, né, no mundo, ok? Quando a gente vai falar desse conceito, raça, e por causa dessa complexidade, os estudos, a ciência, ela vai começar a trabalhar com o termo etnia, que traz a percepção de diversidade de raças. Ou seja, se emprega também o conceito raça, porém para trabalhar de questões fisiológicas, biológicas, características físicas. Mas quando a gente vai trabalhar dessa diversidade presente no planeta, a gente vai usar o termo etnia, ok? Então, tanto o termo raça não é adequado, pois tanto raça pode estar presente em vários grupos presentes no mundo, né, em casos também como pode ter raças específicas. Então, a gente utiliza o termo étnico, que cabe mais para considerar essa diversidade. Aqui vamos falar sobre dinâmica cultural e mudança cultural. Como percebemos até agora, a cultura é algo diverso, é misto, são várias. Em cada cantinho do mundo a gente observa, né, uma pitada de cultura onde a gente pode ali admirar, sem aquela ideia de etnocentrismo, sem crítica. A cultura, ela é impregnada em cada sociedade. Mas como a cultura nasce? Como a cultura se forma dentro de cada um de nós? É através da transmissão de conhecimento. A educação é um fator
crucial e predominante para que a cultura ela permaneça nas sociedades, não só engendre, não só seja instalada ali e percorra por toda a existência daquele indivíduo e em suas outras gerações. A cultura, ela pode existir de forma material ou imaterial. Lembra que nós falamos sobre isso em sala? Aquela cultura que é palpável, aquela que eu posso tocar, perceber, e aquela que simplesmente é falada, como uma história, um conto, uma lenda, mas ela está ali, presente na sociedade. A cultura, ela é transmitida principalmente pela educação. Essa educação, ela pode acontecer em um contato primário, a família. A família é crucial nessa transmissão de cultura. Quem eu sou, quem eu me defino, né, ao longo da minha vida, muitas das vezes foi construído pela minha base familiar. E também pode ser construída essa cultura de forma secundária, que é onde entra a escola com o seu papel de transmitir conhecimento, de lapidar, de moldar o aluno para se desenvolver na sua vida adulta, e também da igreja, quando a gente vai trazer ali a percepção de religião, que muitas das vezes também é herdado pela família. Porém, pode ser mudado ao longo da vida, né, de escolhas ali conscientes ou inconscientes do indivíduo. A cultura, ela está inserida, está na vida do indivíduo, ela é totalmente mutável. Eu posso o tempo todo ter inserção de outras culturas, ter contato com outras culturas, seja o evento que for, seja o evento político, econômico, de catástrofe, de guerra, de eventos climáticos, de desastres, né, ambientais, independente do movimento que pode estar acontecendo ali no mundo, da escala também, né, que ele pode ser mensurado em escalas, eu vou sempre estar, né, inserindo uma outra cultura, um aprendizado novo na minha vida, no meu comportamento ou no comportamento da sociedade como um todo. Porque da mesma forma que o indivíduo ele pode migrar sozinho, esse movimento também pode acontecer em massa, quando a gente fala dos movimentos sociais. Então eu também tenho cultura engendrada ou de forma individual ou em massa. Mas entenda que a educação é a forma como a cultura é inserida no indivíduo, seja dos seus primeiros anos de vida até a sua velhice ou a sua permanência na sociedade, ok? E quando a gente fala da questão da mudança cultural, é justamente associada a esses eventos que eu citei, que pode acontecer também de forma individual, porém eu falo do social. Então o social é o quê? A massa, tá? Então esses movimentos podem acontecer associados a diversos fatores. O aumento ou a diminuição ali de população, migração, contatos com povos diferentes, viagens, tem intercâmbios, tá? Então isso está acontecendo em todo momento na sociedade. Essas alterações, elas podem surgir tanto por fatores endógenos como exógenos, ou seja, dentro do seu grupo social ali ou fora do seu grupo social, dentro da sua própria cultura ou numa imersão em outra cultura, que foi a questão da aculturação que nós mencionamos anteriormente, ok? Então, a transmissão de cultura de geração por geração é presente. Essa cultura, ela já é dinâmica por si só, ela está sempre sendo construída em todo momento, tá? Então ela sempre vai estar sendo transmitida dentro da sua própria área de atuação ou ela também pode passar por grandes mudanças. Chegou até aqui? Vamos para aquele bônus do final? Então vamos lá. Agora aqui eu vou dar dica para vocês arrasarem, tá? E fazerem uma avaliação de sucesso. Lembra que falamos sobre minorias? Quem são essas minorias? O que vocês consideram minorias? O que a questão do multiculturalismo pode ajudar em relação ao reconhecimento de minorias? Reconheçam, busquem, pesquisem sobre as minorias que são beneficiadas com o reconhecimento do multiculturalismo. Se tiver que ouvir, repete quantas vezes for necessário até você compreender. Tem que assistir o vídeo, tem que fazer leitura do texto e anotar cada uma dessas observações que eu vou colocar aqui para você se beneficiar, ok?
Quem são as minorias? Como elas se beneficiam do multiculturalismo? Tá bom? Vamos para o próximo tópico. O que seria relativismo cultural? A gente tem por base, né, que é possível compreender, interpretar e avaliar de uma maneira significativa os fenômenos sociais. Eu posso compreender todas as culturas como diversa, como simplesmente a outra cultura. Eu tenho que reconhecer o chamado relativismo cultural. Anota sobre isso e pesquisa sobre relativismo cultural e como você pode ter uma percepção mais aguçada sobre esse tema, ok? Relativismo cultural. Como ele pode estar engendrado no reconhecimento das sociedades. Existe uma visão de ver o mundo que até mesmo está associado ao modelo eurocêntrico de existir, que é a ideia do etnocentrismo. É uma ideia de que existe um padrão de comportamento, um padrão de ser. Isso é correto? A gente sabe que não. Defina para mim etnocentrismo. E vocês lembram do que eu falei sobre complexo cultural? O que seria complexo cultural mesmo? Como a gente pode entender complexo e traço cultural? O que são traços culturais? Eu tenho simples detalhes perto de mim que são traços culturais. E os complexos? O que são complexos culturais? Como eles são importantes para a sociedade? Eles criam um vínculo, né? Defina para mim complexos e traços culturais. As sociedades, elas divergem. Elas têm formas de se comportar totalmente diferentes. Porém, ali existe padrão cultural. Cada uma delas tem o seu padrão de ser, se comportar, se vestir, falar. Padrão. O padrão cultural, ele está existente em todos os lugares e é assim como a gente reconhece, através da análise deles, que reconhecemos a multipluralidade de culturas, ok? Padrão cultural é uma ideia interessante. Será que transformar uma cultura em outra é mesmo algo interessante? Talvez isso leve a ideia, traga uma ideia de extinção. Sim, extinção cultural. O processo de aculturação leva à extinção cultural. Qual o nível de interação de uma aculturação? De certa forma, às vezes isso pode ser benéfico a nível de enriquecimento, quando eu me aproprio de uma outra cultura simplesmente por enriquecer culturalmente. Mas quando isso acontece de forma agressiva, violenta, será que é benéfico? Não. Eu tenho aí a extinção de uma cultura. Onde isso aconteceu? Onde? Me dê um exemplo de extinção cultural associado a essa aculturação violenta, agressiva, sem permissão, simplesmente por poder, ganância, controle. Movimento capitalista? Sim. Mas numa sociedade totalmente primitiva. Quero ver quem é contra a cultura aí. O que é a contracultura mesmo? São aqueles movimentos que vão contrários aos movimentos padrões culturais existentes, né? Seja no próprio seio social, principalmente dentro do próprio seio social em que a pessoa está inserida. Ela não consegue acompanhar ou concordar com a cultura vigente, então ela vai ir contra, né? Vai gerar movimentos contra essa cultura. Cita para mim, procura para mim, pesquisa um movimento de contracultura. Eu quero conhecer mais sobre isso, a partir de vocês também. Eu quero que vocês busquem coisas que eu não sei. Porque eu sei que são as coisas antigas. E os novos? Quais são os movimentos novos de contracultura que estão preexistentes no nosso meio? Eu preciso saber diferenciar raça de etnia. Raça tem a ver com a biologia, com o físico.
E etnia? Quais são as características de etnia? Qual o significado de etnia? Não devemos jamais confundir raça com etnia. Padrões culturais existem, complexos culturais existem, traços culturais existem. O melhor ainda é fazer parte de tudo isso e estar sempre adquirindo mais conhecimento sobre a cultura do outro. A cultura, ela é presente em cada gesto, em cada movimento, em cada comportamento, e eu posso fazer parte dessa cultura do outro. E quando eu faço isso, eu estou adquirindo, buscando mais enriquecimento para mim. Aquisição de cultura, é isso que o mundo precisa. Buscar essa cultura, ter essa aquisição de cultura, sempre fez parte da nossa vida, do nosso dia a dia, desde enquanto crianças. Fomos educados e recebemos uma cultura dos nossos pais e avós, igreja, escola. Será que acaba? Não. Apesar de que a gente tem aquela definição de como ser, do que ver. Porém, eu posso entender que a cultura ela é dinâmica. E o processo de cultura que se dá principalmente pela educação pode também se dar pelas relações econômicas, de diversão, de leitura, de trocas, de informação. A cultura está presente na sociedade. Todas elas. Do comer ao se vestir, ao falar, ao andar, ao buscar, conhecer, criar. A cultura está presente. E reconhecer essas mutações que ela sofre, reconhecer que ela está presente no tempo e espaço, reconhecer que ela é diversa e reconhecer que ela se dá através de trocas é fundamental para compreender que a cultura material e imaterial, ao longo dos anos, ela é totalmente mutável e totalmente reconstruída. Boa avaliação, espero que vocês tenham sucesso, espero que também tenham compreendido e me acompanhem mais aqui.